são tudo coisas importantes no dia a dia que te transformam de alguma maneira a ser enxergado como um líder, né? A ser visto como alguém que está ali para ajudar eles a se organizar internamente, muitas vezes, né? Para daí o dia ficar mais leve e a tarefa simplesmente acontecer. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Mesa do Reino, um lugar de conversa para fortalecer e incentivar, encorajar os empreendedores e gestores cristãos. E para começar, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento de conversa que a gente pode ter e queremos pedir, Senhor, a tua presença aqui, nos dá sabedoria, entendimento, Senhor, as palavras que tu queres que a gente fale aqui para honrar e glorificar o teu nome, Pai. E que aquilo que a gente conversar aqui também seja uma bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a gente vive num mundo acelerado, mundo corporativo corrido, competitivo e orientado para resultados. E no meio dessa confusão toda, existe um desafio de todos os líderes. Cuidar de pessoas sem perder a essência, a fé e o propósito. Como liderar com firmeza, mas também com graça. Como desenvolver pessoas sem deixar de lado os valores e princípios. Como exercer influência e, ao mesmo tempo, refletir a Cristo no ambiente de trabalho. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Bruno Ricardo Shipman. Ele tem 39 anos, é casado com a Aline, pai do Bernardo, da Clara e da Isabel. É engenheiro eletricista, tem mais de 15 anos aí de experiência no mundo corporativo e atua há quase 10 anos na Fifner do Brasil, uma multinacional de transformadores, e hoje ele está como gerente industrial. Atuou também nas áreas operacional, de engenharia, comercial e planejamento, fazendo a gestão das equipes e processos. E no contexto da igreja, o Bruno, hoje ele é líder do Ministério de Adolescentes, também já se envolveu aí no Ministério de Música, com algumas bandas, né, na formação de bandas, bandas de grupo de jovens, banda de congresso de jovens, e o Bruno é um monstro da guitarra. Quem o conhece sabe. Né? E além disso, o Bruno ele é apaixonado por esporte, né, especialmente o basquete, esporte que ele praticou na adolescência, jogou nas categorias de base aqui da nossa cidade, de Blumenau, até os 17 anos, onde parou ali a sua carreira no basquete, então, para servir o exército na época. Tá? E, Bruno, eu quero dar um testemunho aqui. Eu preparando aqui esse roteiro, preparando o que eu ia falar aqui do Bruno, fazer né? eu chorar, né? Eu quero dar um testemunho rápido, tá? Bem rápido. Eu também sou um apaixonado por esporte. E essa foi a porta de entrada, né? A porta pela qual eu entrei na igreja. E lá no início, eu recebi um convite para participar de um torneio de basquete, do qual o Bruno era líder, né? Um dos líderes desse time, um torneio de basquete entre igrejas, né? E foi um dos primeiros convites que eu recebi para fazer parte da igreja naquele contexto, né? E revirando lá o nosso que legal. O meu acervo, né, de conquistas. Eu encontrei aqui essa medalha desse torneio, né, de abril de 2004. Então lá se vão 22 anos, né? E eu só quero dizer para ti aqui que esse convite fez muita diferença na minha vida. Bruno, seja bem-vindo. Legal, boa noite. Cado, obrigado pelo convite, né? É uma alegria poder estar junto aqui no Mesa do Reino, né? Compartilhar um pouco da experiência, do que eu tenho aprendido e do que Deus tem permitido colocar em prática e tem mostrado ao longo desse tempo todo, né? Em diversas áreas, assim, não só na empresa, mas desde família, o contexto social, amigos, né? Fora a igreja e fora trabalho, e também no trabalho. Então, fico feliz de ter essas lembranças. Para mim é uma surpresa. Muita coisa a gente acaba não lembrando mais, né? Que o tempo vai passando.
Mas assim, eu fico contente e feliz de saber que através de alguma coisa que às vezes a gente nem imagina ou nem esperava, Deus acaba usando a gente, né? Para trazer as pessoas para perto dele e usa a gente como ferramenta, né? Dá essa graça pra gente, né? Porque a gente por si só não faria nada, né? E é bacana porque isso acontece no contexto escola, no contexto família, no contexto vizinhança e também no contexto profissional, né? E essa questão de dar o exemplo, de liderar, vem a encontro também disso e do que tu passou, né? Dessa experiência ali que tu teve, desse convite e tudo mais. Mas, cara, eu nem me recordo mais de verdade. Eu lembro que teve esse campeonato, assim, né? Mas eu não me recordo de muitos detalhes e é muito bacana poder estar aqui com vocês aí compartilhando. Espero que o pessoal que está ouvindo também, né? Quem vai ouvir, possa de alguma maneira também aproveitar isso e que seja enriquecedor, né? Legal. E para a gente começar de leve, Bruno, basquete ou guitarra? Se tivesse que escolher um deles por um ano, qual seria? Cara. E por quê? Essa não estava no roteiro. Não dá para fazer meio a meio. Olha, eu acho que a guitarra. Eu acho que seria a música. Apesar de gostar muito do esporte, né, e do basquete em si também, mas acho que a música tem algo especial. Ela vai além, né? Ela vai além da condição física no sentido de saúde, de bem-estar. A música, ela vai mais profundo, né? Tanto para quem está executando, para quem está ouvindo, né? Eu acho que ela tem um poder bem significativo. Legal. Bruno, conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional, né? Pra gente entender como tu chegou a esse momento atual, né? Da tua carreira. Tá bom, vou tentar resgatar aqui. Eu recentemente participei de um outro podcast também, né? Assim, o papo foi mais ou menos parecido, né? O mesmo contexto de liderança. E lá também foi uma das coisas que a gente conversou. Então, até então, assim, ter a consciência, né? Da questão da liderança e da aplicação dela no dia a dia, na família. Acho que o momento que eu posso dizer assim que isso começou foi lá enquanto eu ainda era adolescente, né? Sem perceber, na verdade, ainda não tinha essa noção, essa percepção, mas indiretamente já fazia isso. E aí, conforme fui crescendo, fui para o batalhão, então lá a gente passa por um ano de formação, eu servi na escola de oficiais, né? E aí a gente passa por um ano de formação focado nessa questão de liderança, comando de tropa, e o momento onde isso talvez mais fez sentido na minha cabeça, assim, que eu percebi assim, meu, cara, isso existe, eu faço, e eu nem sabia que eu fazia, né? Foi na volta de um acampamento, do primeiro acampamento que a gente tem no período de formação básica, né? Onde eu recebi um prêmio na época de liderança, né? Dentro da tropa no primeiro acampamento, durante o acampamento, né? Então aquilo para mim foi uma mensagem bem marcante, assim, sabe? Eu nunca tinha observado, nem sabia muito, assim, exatamente do que se tratava. Estava começando a ouvir sobre isso dentro do batalhão, inclusive, né? E aí, naquele momento, isso fez um sentido maior, assim, sabe? E aí, isso continuou depois também com as bandas que eu estava envolvido na época, né? Banda de congresso, banda de juventude, outros trabalhos que eu estava envolvido. E aí, depois também na minha vida profissional, isso começou a fazer parte, né? Comecei com uma equipe bem pequenininha, eu era só ensaísta do laboratório, daí depois virei coordenador, aí já comecei a depois pegar uma equipe de 4, 5 pessoas, aí já aumentou para 30, 40, hoje já é uma equipe de mais de 100 pessoas, né? Diretas, né? E aí tem a parte um pouco indireta que tu acaba também se envolvendo, assim, um pouco dentro da empresa. Eu hoje, como gerente industrial, acabo tendo bastante responsabilidades dentro da empresa, né? Que vão além, muitas vezes, só da parte operacional, acaba se envolvendo muito com outras áreas. E isso também acaba carregando um pouco dessa questão da liderança junto, né? Então, assim, isso foi em 2005, né? Quando eu servi. E agora a gente está em 2025, fazem aí 20 anos, né? E aí talvez um pouquinho antes disso ali eu já acabava meio que fazendo sem perceber muito, assim, né? O impacto e o que eu fazia, mas eu não tinha essa percepção até o momento, né? Então já faz um tempinho já. já tem história para contar. Né? Embora seja um cara jovem, né? Um novo velho, um velho novo. 39 anos, um pai jovem.
Eu costumo brincar que o problema é que eu rodei com o pneu murcho. Ô Bruno, e olhando para a tua trajetória, assim, né, trajetória profissional, em que momento tu acredita, assim, que a tua fé foi mais testada, assim, que ela foi levada ao limite pensando, tipo, Deus, socorro? Cadê tu? Sim. Eu diria assim que a nossa fé ela vai sendo construída e forjada todo dia, né? São várias situações, mas assim é algo que talvez foi muito impactante e de certa maneira mexeu emocionalmente também e teve um impacto muito grande. Foi o período que eu fiquei desempregado, que talvez tu te recorda e quem está ouvindo, né, que me conhece, talvez recorda desse momento também da nossa vida, né? No caso eu, a Aline e a família. Foi em 2015. Eu fiquei por 9 meses desempregado, né? Então foi um período bem complicado, porque foi um período onde a gente tinha acabado de fazer o nosso financiamento do apartamento, de comprar o apartamento. E a Aline estava grávida da Isabel, do nosso terceiro filho. Terceiro filho. Já não era nem o primeiro, nem o segundo. No fim até foi bom, né? Talvez se fosse o primeiro, teria sido mais assustador, assim, vamos dizer, Sim. né? Mas eu acho que esse momento ali foi bem complexo, né? Emocionalmente falando, estruturalmente, família falando, foram bastante desafios. A gente teve muito suporte, muita ajuda, que o fato de estar inserido dentro do contexto, né, da igreja e ter uma rede de suporte, de apoio foi muito importante, né? Mas ainda assim existiam momentos que é sozinho, né? Que é tu botar a cabeça no travesseiro cara, tu tá sozinho. É tu e Deus e mais ninguém, né? Então foi um momento bastante difícil, mas ao mesmo tempo foi muito legal. Foi muito bom, foi muito importante, né? Foi um momento de se aproximar mais, inclusive, né? Naquele momento de Deus também, a gente como família, de aprender a dependência Uhum. cara, e provações mesmo, assim, sabe? De chegar às vezes no final de semana e assim, não tinha dinheiro mais para fazer nada, porque tudo que a gente tinha guardado já tinha acabado também, né? E aí de repente vinha o que precisava. Tipo, não precisava pedir, né? Tipo, na verdade a gente pedia, né? Mas assim, não precisava se desesperar, né? Uhum. A gente tava assim, ao mesmo tempo que tu ficas apreensivo naturalmente, mas a gente tava descansando, sabe? Aham. Então, foi muito Vivendo um dia de cada foi vez. muito interessante, cara. A partir de lá eu vivo um dia de cada vez. Tem experiências que né, que a gente vive e faz com que a gente aprenda a ter mais essa dependência, né? Porque parece que quando as coisas estão indo bem, Tudo é muito fácil, tá né? tudo tranquilo, né? E, e aí quando a coisa aperta, né, vem o perrengue, a gente precisa de fato depender mais de Deus e A gente costuma, fazer a nossa parte, né? costuma dizer que mar calmo não forma marinheiro bom, né? Aí Deus vai lá e Exatamente, dá uma soprada. é isso aí, né? E a gente cria casca, né? Cria casca para ir para o próximo desafio, É. né? Muito bom. Bruno, e como é que a fé, ou Cristo, né, foi moldando o teu jeito de enxergar as pessoas, assim, ao longo da tua trajetória, da tua caminhada profissional? Isso é algo bastante legal porque essa questão da liderança ela tem muito a ver contigo mesmo, né? Com autoconhecimento, com tu se conhecer, né? E é interessante porque isso é bíblico, né? Inclusive, né? Som do teu coração, né? Analisa a ti mesmo e tal. E é uma das coisas que a gente faz, inclusive, no momento de Santa Ceia, né? Sim. Analisar, né? Fazer uma Uhum. autoanálise, né? Enfim, de várias coisas. Mas agora trazendo mais para essa parte de liderança, isso é algo muito importante. E eu vejo que Deus permitiu e colocou pessoas na minha vida para que isso acontecesse, né? Para que eu, diante do meu jeito, das minhas características, do meu jeito de reagir, do meu jeito de agir, né? Deus foi colocando pessoas que foram me dando feedbacks, que foram conversando comigo, situações que eu fui percebendo, linguagens corporais de pessoas onde a coisa não estava legal, e aí eu tive que começar a olhar para dentro, né? E dizer assim, poxa, isso não está legal. Isso precisa mudar, isso precisa melhorar. Alguém dizer para mim alguma coisa, olha, isso aqui não foi legal. Eu percebo que Deus foi colocando essas pessoas para ajudar a me transformar, né? Assim, Uhum. a moldar o meu coração e a minha atitude e o meu pensamento, né? E isso é bastante bacana porque isso é uma coisa contínua, isso não acaba nunca. E a liderança, ela se trata, assim, no meu ponto de vista, muito disso, de tu te conhecer, de tu te entender
de tu saber onde tu não é bom, onde tu é bom, e isso te transforma em um ser humano mais próximo do outro ser humano, porque tu entende que o outro ser humano, assim como tu, cara, também falha, também erra, também fala coisa que não devia. Não tá no dia bom. Isso, não tá num dia bom, precisa pedir perdão, Aham. falou uma palavra meio atravessada ali que não caiu bem naquele momento, né? Então eu percebo assim que Deus foi colocando situações e pessoas na minha vida, me transformando, me moldando, me forjando em alguns momentos, Aham. inclusive, né? Apertando mais, dando um aperto maior ali no parafuso. Assim, um dos apertos que para mim, assim, em alguns momentos foram muito percebidos, né? Foram os que vêm da tua própria casa, da tua família, né? E quando eu digo família, é esposa, filhos, né? Que daí não é mais, não é parente, né? Sim. É família, né? É aquele núcleo ali Sim. que onde tu és o que tu és e eles te conhecem na mais pura versão, né, do que tu é na essência, né? E aí ali parece que Deus foi usando, sabe, também para me transformar e isso trouxe impactos na minha vida profissional, na minha vida social e obviamente dentro da minha própria família, né? E pegando esse gancho aí dessas pessoas, né, líderes, quem foram essas pessoas aí que mais te influenciaram na fé e no trabalho? Certo. Tem que falar nome? Não, assim, Fica à eu vontade. pensei, né? Eu pensei nessa pergunta, né? Quando tinhas me mandado. É, eu tenho algumas pessoas, eu não quero mencionar nomes, assim, Não, né? ok, Mas tranquilo. eu tenho algumas pessoas que foram muito importantes. E aqui eu quero dizer que também é um negócio que talvez quebra um pouco o paradigma. Eu tive pessoas importantes, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Eu tive pessoas importantes e que foram boas para me mostrar o caminho que eu deveria seguir, ou para me orientar, ou me dar alguma sugestão. Assim como eu tive pessoas que eu observava e assim, cara, esse caminho não é o caminho para seguir. Eu tive exemplos também, né, do que não fazer. Líderes. Líderes, isso mesmo. E aí talvez não líderes na essência da liderança, mas Aham. líderes de posição, né? O cara tem um cargo de Sim, liderança acima do meu, sim, exatamente. né? A quem tu teria que se reportar ou... Isso, é o mais em relação daí ao cargo do que a liderança de Exatamente. fato, né? Aham. Assim como eu tive daí pessoas que eu tive debaixo de liderança, que também me ensinaram muito, me orientaram, tiveram muita paciência, inclusive comigo também, né? Principalmente quando era mais novo também, e foram moldando, e aí foram líderes tanto do contexto dentro da igreja, né? Que pessoas que estavam próximas de mim, assim como pessoas também do o meu contexto profissional, que apesar de, assim, talvez nunca terem ouvido falar de Deus, de Jesus, né, e não, talvez até hoje não entenderam, né, mas que de alguma forma me falaram ou me mostraram coisas que foram muito importantes para mim também, né? E em relação a questões de ética, de princípios, né? Que a gente também discute, conversa, né? No nosso contexto assim da igreja, mas pessoas que me deram isso contextualizado dentro do ambiente profissional e na tratativa com as pessoas também, assim, sabe? Então eu poderia dizer assim que, cara, dá para contar nos dedos de uma mão essas pessoas, talvez são 4 ou 5 pessoas, né? E na outra mão, talvez mais umas 2 ou 3, 5, né? De exemplos de liderança de fato, de Aham. coisas positivas, e talvez mais umas 2 ou 3 de lideranças de posição, mas que me ensinaram como não fazer, né? E aí com isso eu fui fazendo, ou talvez criando o meu modelo, vamos dizer assim, né? Filtrando. Filtrando e Legal. desenvolvendo. Bacana. E esse teu perfil de objetividade, assim, orientado a resultados, né? Como é que isso evoluiu na tua carreira? Ser esse cara que tem ali o objetivo, tá focado naquilo que precisa buscar e consegue movimentar a galera, a turma para alcançar aquilo que foi proposto. Eu acho que tem a ver com propósito, né? Que acho que um dos desafios da liderança, porque tu só botar a meta, tu é chefe, né? Só apresenta a meta e diz, ó, essa é a meta e cobrar pela meta, enfim, ou por uma lista de tarefa, né? E quando tu vende o propósito ou o behind the scenes, né? O que tem ali por trás de todo o negócio e tal, e qual é o objetivo maior de tudo isso, a coisa acontece mais naturalmente, né? E isso eu percebia muito já desde a época do contexto de banda, né? Isso primeiro eu mesmo, na questão do ser
assim, de querer, né? De fazer, de fazer acontecer e tal. Eu sempre fui muito empolgado em querer fazer o melhor, em querer dar o melhor, em querer ser o melhor. Não por querer ser melhor do que os outros, mas para fazer o meu melhor. Buscar a excelência. Buscar a excelência, né? Por exemplo, na música, cara, eu ensaiava madrugada, eu dormia com a guitarra na cama, enfim, assim, realmente eu me empenhava muito, né? E o resultado a gente via nos palcos. Manda muito. E isso foi uma coisa que, de alguma maneira, na liderança, depois com a banda, eu acabei fazendo isso com a turma também, de desafiá-los, de mostrar, às vezes, uma música que a gente queria tocar que era um pouco mais complexa, assim, não, mas vai dar certo. Aí, eu lembro várias vezes, assim, nos primeiros ensaios dava tudo errado, né? Tipo, a galera vinha, aí o negócio não ia, sabe? Quando tu começa a ver assim, cara, parece que isso aqui não vai azeitar. Aí eu ia lá, alemão teimoso, né? Ela, não, vai dar certo, vamos lá, vocês têm que ensaiar mais em casa, funciona, se os caras conseguem tocar, não conseguimos tocar também. E sempre assim, no sentido de buscar incentivá-los e tentar extrair o melhor, assim, sabe? Cara, tu pode um pouquinho mais, dá pra fazer, é possível, né? E aí isso acaba contagiando e era muito legal depois ver o negócio acontecendo, a banda tocando, e assim, a satisfação das pessoas de olhar para aquilo e dizer assim, cara, nós fizemos isso aqui, sabe? Nós conseguimos. Tipo, deu certo, né? E isso na empresa é a mesma coisa, né? A gente teve, assim, vários casos de prazos curtos, de situações complicadas com o cliente, de problemas, inclusive. Isso também é uma coisa que talvez é uma característica. Enquanto alguns olham os problemas, eu olho como oportunidades, né? E eu gosto dos mais difíceis, de maneira geral, né? Porque... Das oportunidades mais difíceis. Porque de maneira geral a maioria foge e aí, assim, no fim alguém tem que resolver, né? Exatamente. E aí isso é bacana porque tu também nunca faz sozinho, né? Porque tu não conhece todas as coisas, tu não conhece de tudo que é necessário para resolver. E com isso tu acaba precisando desenvolver também essa liderança de unir equipes, de trocar ideias, de fazer brainstorming, de botar na mesa... trabalhar com multissetoriais, né, com pessoas com mindsets totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, uns que estão engajados com a empresa, outros que estão totalmente desengajados, e aí isso é um desafio bacana, que eu gosto, e é legal também quando a equipe chega no final e eles olham para aquele resultado e dizem, meu, cara, o que parecia impossível... dá certo, funciona. Só precisa tipo, organizar um pouquinho, né? E também ter paciência, orientação, direção. Acreditar no processo. Persistir, né? Não desistir na primeira vez que falha. Sim. E assim, isso acontecia na banda, acontece no contexto do trabalho, também em casa, com os filhos, com a família, né? Tipo, cara, não, vai lá, faz mais uma vez. Repete o exercício mais uma vez, né? Para as crianças que estão na escola. A Aline com o negócio dos esportes, né? Que ela voltou a fazer também. Agora ela já tá mais safa no negócio, né? Mas no começo eu incentivava bastante ela. Tipo assim, cara, não desiste, vai. Vai ser difícil, doer, né? Vai doer. As primeiras 2 semanas mesmo é a pior parte, né? Mas hoje, assim, eu percebo como ela também se sente bem com isso, como faz bem para ela, pra gente enquanto família. Isso vira um exemplo para as crianças também. Eles se motivam a fazer. Cara, isso contagia de uma maneira que... Às vezes a gente não tem a noção de quão longe isso pode ir, né? O alcance, né? Legal. Tens uma formação técnica, né? Engenheiro. E teve algum momento assim que tu percebeu que, poxa, eu vou ter que sair da área técnica ou talvez eu não vou ser tão técnico e vou ter que, assim, liderar pessoas? Assim, olhando para a tua trajetória, né? De empresa, assim, né? Onde é que foi esse pulo, assim, sair de uma área técnica para... vou aceitar o desafio de gerenciar pessoas, de fazer gestão. Ele já foi bem lá no comecinho, em 2010, 11, entre 2010, 11 e 12, assim, mais ou menos, né? No começo, um pouco mais complexo, né? Porque tu ainda não... No fim, tu tem que aprender de gestão de gente, não da gestão técnica, porque a gestão técnica tu lê livro, tu calcula, tu faz planilha, enfim, é muito mais... Não é que é muito mais simples, porque também tem a sua dificuldade, né? Mas é lógico, né? Tu faz a fórmula, ela funciona, se ela não funciona, tu procura o erro e acabou. E essa parte humana, cara, ela não tem lógica.
Ela não tem explicação, ela não tem nada que muitas vezes fecha uma coisa com a outra. E para mim isso ficou assim, nítido na empresa assim, onde eu trabalhava, onde eu trabalhei muito com CAPEX, com esse tipo de preparação de informação de relatório. Uhum. E aí isso é uma coisa. E como eu vou fazer as pessoas entender isso e transferir isso para a realidade do mundo deles, que não falam a mesma linguagem, e o cara não sabe o que é cash flow, EBITDA, que o cara não sabe o que é, às vezes nem faturamento bruto e líquido, Uhum. sabe? Tipo, como tu traduzir isso para outras pessoas que não têm essa instrução, né? Uhum. Mas de maneira que elas vão entender aquilo e se engajar com aquilo, mesmo não entendendo nada daquilo, Uhum. né? Tecnicamente Sim. falando. Então, para mim, acho que isso foi um dos momentos assim que mais marcou e que eu olhei e falei assim, poxa, eu preciso aprender mais de pessoas. Eu Uhum. já vinha estudando, né? Mas foi onde me deu um estalo maior e assim, cara, não é isso aqui. Esse aqui é o caminho, entendeu? Uhum. Porque o resto, cara, o resto tem controle, o resto tem pessoal do financeiro, da contabilidade, enfim, tem um monte de gente que pode ajudar a fazer a parte técnica. Mas essa parte de gestão das pessoas, junto com os processos e com a parte técnica, é onde tem menos gente que Uhum. tem habilidade, né? Sim. E aí acho que esse momento assim foi importante assim ter essa Legal. percepção Aham. e Aham. olhar assim, A cara, eu sacada. acho que agora o caminho é por aqui, Uhum. entendeu? Já estudei, né? Tecnicamente eu trabalhei aqui, eu conheço do produto, do Uhum. processo, mas ok, agora eu preciso botar a energia em outra Uhum. caixinha, né? Tem que encher outra caixinha. Sim. Vamos organizar as pessoas aqui para chegar no Fazer objetivo. acontecer. É Legal. isso aí. E, e com a tua experiência, assim, né? Olhando alguns líderes que você já teve, né? Olhando para a tua liderança hoje, né? Para ti, qual que é a diferença, assim, na tua visão de chefe e de líder? Cara, chefe, tu precisa ser os dois muitas vezes, né? Tu tem que ter um equilíbrio, vamos Aham. dizer, né? Porque também depende muito da tua equipe, depende de quem são as pessoas, o contexto, né, da própria empresa, muitas vezes, né? Qual que é a cultura da empresa onde é que tu estás. Eu diria que o teu chapéu de chefe, né? Quando tu bota o chapéu do chefe, é mais relacionado à tarefa, sabe? Cara, tu fazer o one-on-one com a pessoa, fazer uma conferência ali das tarefas, ver o que está acontecendo, se tem alguma dificuldade com algum outro Uhum. setor, é algo mais operacional, né? É mais ligado à operação, à meta. Uhum. Uhum. E a liderança tem a ver com gente. É tu sentar numa sala e bater um papo, sem perguntar algo da meta, sem perguntar algo das tarefas, Uhum. mas é tu entender o que está acontecendo com aquela pessoa como pessoa. Uhum. O que ela carrega de casa, o que ela Em todos carrega. os contextos, assim, família. Isso mesmo. Porque por mais que tem gente que diga assim, quando eu chego aqui eu desligo porque o que é pessoal não influencia no Uhum. trabalho. É, neuropsicologicamente isso não faz sentido algum, na Uhum. verdade. Não Uhum. tem como tu desligar e é humanamente impossível, né? E as nossas decisões e as nossas ações, elas têm um viés emocional, a gente querendo ou não, né? E aí tu entender o ser humano, né? Aquilo que motiva um ser humano, aquilo que não motiva ele, Uhum. aquilo que deixa ele feliz, aquilo que Uhum. deixa ele triste, como um ser humano se sente reconhecido ou como ele não se sente reconhecido. Isso são tudo coisas importantes no dia a dia que te transformam de alguma maneira a ser enxergado como um líder, né? A ser visto como alguém que está ali para ajudar eles a se organizar Uhum. internamente, muitas vezes, Uhum. né? Para daí o dia ficar mais leve e a tarefa simplesmente acontecer. Uhum. Que quando tu faz isso, quando o ser humano está bem, quando o ser humano está bem organizado, está bem resolvido, cara, a meta é só mais um detalhe. Uhum. Ela vai acontecer e se ela não acontecer por algum motivo, vai ter alguma explicação, alguma Uhum. justificativa. Uhum. E, inclusive, isso não vai afetar, talvez, a questão da liderança, da motivação da equipe. Claro que ninguém vai ficar feliz, né, de não ter Uhum. atingido uma Sim. meta, mas o engajamento, a vontade de querer fazer aquilo vai existir, sabe? Então, eu acho que muito além da meta, que é ser mais chefe, vem a questão ser humano
né? Que é tu estar junto com a pessoa. A pessoa perceber que, assim, cara, se ela precisar contar contigo, ela pode. Se ela precisar pedir alguma ajuda, ela pode. Se ela precisar ela quiser dar alguma ideia, ela pode. Se ela quiser não concordar com alguma coisa, ela pode também. Não é um problema não concordar, né? Se sentir à vontade para isso. Então, eu acho que tem uma diferença na prática muito ligada a vínculo, né? De pessoas, assim, né? E o chefe não tem isso. O chefe é um chefe. Ele chega, cobra, pergunta, atualiza um documento e ali acabou. Né? E não um tem líder... uma ligação, assim, não necessariamente uma amizade, né? Mas não precisa ser profundo, né? Assim, não precisa chamar de amigo, né? Isso, meu líder é... Quando eu digo vínculo, não quer dizer que tu tem que jantar todo final de semana com aquela pessoa, ou ser o melhor amigo, mas as pessoas, elas percebem, elas sentem quando é genuíno. Quando tu pergunta assim, cara, tá tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa, né? Tá tudo bem com a tua família? Tu tá passando por algum problema em casa? Mostra que se importa, né? Isso. Se tu não quiser falar, não tem problema, mas é só, né? Tipo, se a gente puder conversar um pouquinho para eu entender, talvez, às vezes desabafar te ajuda a botar para fora e, pô, dar uma aliviada na tensão, tu já fica mais tranquilo, sabe? E já aconteceu vezes, assim, cara, de pessoas compartilharem coisas que depois eu, enquanto gestor, conseguir dentro da empresa mudar ou mexer para que aquilo pudesse melhorar para a vida da pessoa e com aquilo trazer mais resultado para a empresa. Então essa visão do ser humano, né? Ela, cara, ela é a sacada, entendeu? Sem isso é só mais um número. É só mais um número e tu bota ali e qualquer um faz praticamente, né? Bruno, compartilha com a gente um exemplo prático, assim, que você teve que tomar uma decisão difícil, né, envolvendo pessoas, enquanto gestor, né, líder, e como a tua fé influenciou assim nessa decisão, nesse ocorrido. Olha, eu acho que assim são duas situações que são meio que os opostos, né, dentro da empresa, que desafiam bastante essa questão do acreditar, né, de ter fé que vai dar certo, que vai funcionar, né. Uma delas é tu desenvolver uma pessoa, um novo líder, né? Porque às vezes a própria pessoa não tem consciência ainda do que é realmente aquilo. Tanto é que muitos depois, quando começam e entendem o que é, às vezes chegam no meio do caminho e desistem porque eles entendem que eles não querem aquilo para eles. E tudo certo, não é um problema, né? Inclusive, que bom que testaram, que, né, se permitiram testar e que chegaram, se autoconheceram e chegaram nessa conclusão, eventualmente, dizer assim, não, cara, eu prefiro ir para um caminho mais técnico, mais, né, outro caminho. Mas é tu ter essa fé e acreditar que mais pessoas podem também fazer isso, se desenvolver, né? E de alguma maneira tu plantar essa sementinha dentro da própria pessoa para ela acreditar, né, nela também e buscar as ferramentas para poder se desenvolver. Isso é um lado, assim, um pouco da fé, porque às vezes tem perfis diferentes, né, dentro da empresa, cada pessoa tem um perfil e não existe um também que é o ideal para ser um líder, né, até porque cada perfil pode liderar e desempenhar muito bem em situações totalmente diferentes dentro da mesma empresa, inclusive, e com responsabilidades totalmente diferentes, né? Por exemplo, vai botar um cara que sei lá, dominante para, às vezes, cuidar do departamento de engenharia de desenvolvimento. Assim, pô, um cara turrão e tal. Assim, cara, talvez não dê certo. Pode ser que sim, depende de quem é a equipe que está lá dentro, mas tu vai alocando, né, dentro de cada realidade, às vezes, aqueles perfis e a liderança que talvez faz mais sentido para aquela situação, né? E o outro são decisões difíceis, às vezes, que eu já tive, assim, de desligar pessoas de gestão, né, da equipe de liderança e gestão, porque não tinha ninguém para colocar no lugar. E aí? E o que tu faz? Né? Tipo, acreditar que, cara, vai continuar funcionando, vai dar continuar certo. rodando. E foi muito legal, assim, porque de todas as situações que eu tive nesse sentido, Deus parece que foi movimentando e tal, e me ajudando também a perceber de alguma maneira, e foi aparecendo a pessoa, sabe? A coisa foi acontecendo, né? Então, esse descansar, né? De ter a fé assim, cara, essa é a decisão que eu preciso tomar, porque isso é o caminho melhor. Eu não tenho uma solução ainda, eu nem sei, eu não faço a mínima ideia de qual que é ela. Mas eu sei que como está, não pode ficar. Eu sei que isso não pode continuar. E eu preciso decidir isso agora, mesmo sem saber a resposta final de toda a história ainda. Então, isso é uma coisa bem desafiadora, porque
querendo ou não, tu continua com as tuas metas lá, com os teus objetivos, com clientes, com prazos, né? Onde eu trabalho hoje, a gente tem uma questão muito ligada à energização de subestações e o cliente paga multas bem altas, porque eles têm prazos para seguir com a ANEEL. Então, isso envolve assim, um contexto de penalidades muito agressivos, né? E de alguma maneira isso pode impactar também para a gente enquanto empresa. E aí as decisões que eu acabo eventualmente tomando podem impactar nisso. Então, assim, é uma responsabilidade. Sim. E eu posso dizer assim, cara, que às vezes tomar uma decisão dessa sem tu ter o plano bolado e não é fácil. É um desafio. Tipo, dar o passo sem ter a certeza sem ter o degrau na frente. Exatamente. É isso aí. Ô Bruno, tem algum hábito que você costuma manter, assim, uma prática para se manter intencional assim na gestão de pessoas? E também como é que você lidera com firmeza, né, mas também com graça? É uma pergunta interessante, cara. Esse hábito intencional, né? No começo ele é uma coisa mais necessária para tu criar esse hábito de fato. Pegar a né? prática. Depois isso acaba sendo natural, né? Mas eu li um livro que me ajudou muito em relação a isso, né? Essa questão da liderança, do hábito diário, ou quase que diário, né? De como fazer algumas coisas, que é As 5 Linguagens do Amor, né? Esse livro, apesar de a gente assim ouvir, ou eu já ouvi falar dele mais no contexto De relacionamento, matrimonial, né? Para mim ele é muito mais do que isso, na verdade. Ele, na verdade, aquilo ali é um dos campos que tu pode aplicar aquilo, que cada pessoa se sente reconhecida de uma maneira. E não só dentro do relacionamento, mas também no ambiente de trabalho. Os amigos, no ambiente de trabalho, né? Então, aquilo ali é uma das coisas que eu tento fazer intencionalmente, né? Eu tenho a minha gavetinha mágica no trabalho, que até meus filhos pegam no meu pé, que eu levo bala, chocolate para a empresa, boto na gaveta, né? E aí eles falam que em casa eu levo os pacotes de bala tudo para lá e não deixo em casa. Mas isso é uma das coisas intencionais que eu faço, né? Porque eu não consigo ter noção do dia a dia e de todo o contexto de 100 e poucas pessoas, do que aconteceu ou não aconteceu com cada um. E eu tenho o costume de andar pela fábrica, né? De ir, de perguntar. E aí, às vezes, eu levo uma bala, um chocolate e tal. Cumprimento, né? Olho no olho, pergunto como é que estão as coisas, se tem alguma ferramenta, às vezes, que está precisando, como é que está ali com o líder e tal, se está precisando de algum suporte. Alguns eu acabo perguntando, daí eles falam, minha família, o meu filho está com tal problema, ou eu mesmo estou com tal problema. Aí, sei lá, passa um dia, uma semana, eu volto lá, e aí, melhorou do negócio? Como é que tá? Então, são, assim, cara, é detalhe, sabe? Não é difícil, mas é colocar isso no teu dia a dia de maneira que as pessoas percebam também que aquilo é genuíno, assim, sabe? Não é para ser mecânico, né? Talvez no começo tu ache estranho, porque não é o hábito ainda, mas depois tu começa a fazer, vira tão natural que é até bacana, porque tu acaba conhecendo a história, tu consegue entender o porquê que algumas coisas às vezes não acontecem ou não acontecem como deveriam. Aí tu começa a dizer, pô, beleza, mas se eu chegar lá cobrando o cara agora, talvez não vai ser o melhor caminho, entende? Talvez eu chego lá perguntando sobre outra coisa e aí depois eu vou pro tema que eu quero, né, que eu quero realmente abordar com ele. E isso tem um pouco, assim, eu acho que a ver com ser justo, né? No sentido do ser humano, sabe? Tipo, cara, tu tá 8 horas, mais do que 8 horas, 10, às vezes 12 horas trabalhando com uma pessoa, com um ser humano ali, que não é um robô, que tu não vai lá só ir, aperta o botão e tira um relatório das informações, né? Tem uma parte toda emocional envolvida e isso é bacana, assim, porque aplicar isso no dia a dia de alguma maneira parece que faz a coisa ser mais justa. E aí as pessoas não se sentem cobradas, elas se sentem acompanhadas. E aquela cobrança, né, que talvez seria uma cobrança, é só mais uma pergunta, é só mais uma informação que tu foi lá perguntar. E outra coisa também que é importante é ter muito claro, né, o que são as tarefas, as metas, os prazos, até quando, o que tem que ser feito, quem tem que fazer, até quando tem que fazer, acompanhar isso ao longo do período também.
para saber se está tendo dificuldades, precisa de algum suporte, de algum patrocínio interno, né? Às vezes ali dentro da empresa. Então eu acho que com isso as pessoas acabam se sentindo justiçadas e não injustiçadas, né? E aí vira uma coisa natural e não é um peso, né? Não é aquele... pô, lá vem um cara novo me perguntar tal negócio, assim, sabe? É claro que não é perfeito, porque a gente não consegue ser perfeito com todo mundo, né? Mas eu tento fazer isso de maneira geral com a turma e passar e ensinar isso para os meus liderados também. Assim, cara, tu já perguntou? Tu já viu isso? Tu já foi ver? Tu já... Sabe? Eu instigo eles a também, assim, cara, tu precisa cobrar, mas tu vai cobrar desse jeito? Será que não dá para abordar um pouquinho diferente? Entendeu? Pergunta outra coisa. Daqui a pouco tu chega no tema. Daqui a pouco o próprio cara fala, tu não precisa nem perguntar. Às vezes, né? Legal. Já vem natural. Sim. É uma boa visão de como ser um líder, né? Ter ali a firmeza de cobrar, né? Mas fazer isso na graça de Deus, assim, né? Entendendo que, lá como o Bruno falou no começo, que a gente também tem as nossas falhas, né? A gente também é E um monte. um ser humano terrivelmente miserável, né? E olhar para as pessoas, né? Aqueles que estão ao nosso redor, né? No contexto de gestão, vi que tem um ser humano ali, né? Que é falho também. É isso. E a gente precisa ajudá-lo, né? A também se conhecer. A mesma compaixão, a mesma graça, a mesma misericórdia que a gente quer, né? Que é a parte boa. Amar o próximo como tu ama a ti mesmo, né? Tipo assim, cara, se eu não quero ser maltratado ou injustiçado, que sentido faz eu fazer isso com outro ser humano que é a imagem e semelhança da mesma maneira que eu, né? Sim. Então, forte. são bases do que eu acredito, né? E que eu busco aplicar isso na prática, né? No dia a dia, para de alguma forma tentar transmitir um pouco do amor de Cristo também para as pessoas que talvez nunca ouviram a palavra Jesus, mas conseguem enxergar isso de alguma maneira, né? Muito bom. Para a gente caminhar aqui para o final, Bruno, como é que tu enxerga o teu papel de líder nos próximos anos? Olha, eu acho que nos próximos anos tem bastante desafios vindo pela frente, assim, né? Bastante coisa que vai depender da fé, né? Porque, daquele passo de fé. Até porque eu tenho mais dúvidas do que respostas, na verdade, né? Para o futuro. Aquelas decisões difíceis. Decisões difíceis para tomar e tal, que envolvem bastante mudanças, inclusive, né? Mas, assim, na essência, como não existe fórmula, né, para essa questão da liderança, pensando agora a curto, médio e longo prazo, eu enxergo que eu continuar me conhecendo, me desenvolvendo e, com isso, podendo ajudar outros a se desenvolver e também desenvolver outras pessoas, eu acredito que, com isso, é possível fazer um ambiente de trabalho melhor, ou, né, um ambiente de contexto de banda na igreja melhor, ou um ambiente dentro da minha própria família melhor, fazendo as pessoas se conhecerem também, se entenderem um pouco melhor, né? E continuar também com essa questão de tentar transmitir o amor de Cristo, né? Que é essa questão do julgado, criticado, assim, de olhar com amor, né? Para a situação, né? Por mais que às vezes é um desafio, porque tem, né, no dia a dia é desafiador, tu tá ali no meio do negócio, Sim. Tu tem que tomar decisão, tu tem que escolher o que tu faz, o que tu não faz, tu tem um cliente esperando uma resposta, às vezes tu tem um cliente do teu lado, dentro da empresa, fazendo uma auditoria, uma homologação, e diante de tudo isso, tu continuar transmitindo e vivendo isso, assim, acho que é um desafio e é um aprendizado constante, sabe? Independente de onde tu tiver, do contexto que tu tiver, eu acho que isso é algo bem, bem desafiador. Muito bom. Bruno, e para a gente terminar, conta para nós quem é o Bruno na mesa do reino e quais os dons e talentos que você acredita que Deus te deu para contribuir no mundo corporativo. Legal. Eu sou um ser humano normal, como qualquer um outro, né? Tem emoções, tem sentimentos, sangue correndo na veia, né? Sinapses, tem tudo acontecendo naturalmente, né? Desde em condições normais de operação, né? Assim, como qualquer outro ser humano, eu erro, eu falho como qualquer outro. Eu estudei engenharia, né? Formado em engenharia. Eu sou casado com a Aline, tenho meus 3 filhos. Eu gosto de sonhar. Até hoje a gente teve uma visita num possível fornecedor para a empresa. E foi uma das coisas que eu falei para a turma assim, cara, vocês têm que sonhar alto.
Esse aqui é o sonho. Como a gente vai chegar lá, eu não tenho a resposta ainda também. Mas vocês viram que dá, a gente veio aqui, viu, a gente precisa construir agora, né, o caminho para chegar nesse sonho, né? E ele vai ser longo. Se prepare para o caminho, né? E, e assim, acho que dos dons e talentos que eu tenho, um é a parte relacionada a artes, né? A música é algo que eu assim, gosto bastante, acho muito legal. Eu curto muito música e curto estar com as pessoas que curtem música também, né? Uhum. Estar com a banda, desenvolver. Uhum. Inclusive nesse lance de desafiar, assim, não, cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos mudar, vamos mudar o arranjo, vamos, né? Eu até lembro lá da época do Congresso de Jovens, quando a banda tinha o coral, o quarteto de cordas, a banda, assim, meu, foi um desafio Confusão. foi uma bagunça bem gostosa, assim, né? Foi muito legal. E foi bem desafiador e foi muito legal poder ver também essas pessoas fazendo aquilo para servir aos outros, assim, sabe? E isso daí vem a outra parte que é da liderança, que eu acho que é algo que Deus me concedeu e para ser usado assim, né, com responsabilidade e sabedoria. E eu acho que esses talvez são os dois principais, assim, sabe? É a questão da liderança, de desenvolver talvez pessoas e incentivar, desafiar as pessoas e a música, assim, acho que são Legal. os dois principais, eu acho. Muito bom, legal. Bruno, obrigado pela participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente, compartilhar da tua história. Espero que essa conversa que a gente teve aqui seja uma bênção, né, para aqueles que forem assistir, forem ouvir o nosso podcast, né, os insights. Espero que tenhamos trazido aqui boas reflexões, né, para você que é gestor, para você que é líder, para você que pensa em se tornar um gestor, um líder. Em desejo, às vezes, né? E, pessoal, não esqueçam de seguir, né, os nossos canais no YouTube, também o nosso perfil no Spotify, @Mesa do Reino. E ali você consegue acompanhar todos os materiais que a gente vai disponibilizando. É isso aí. Bruno, obrigado. Um abraço. Até a próxima.